Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. A campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Se eu não faço o que ele manda eu fazer? Se eu coloco em risco toda a população brasileira ao descumprir... Eu quero chamar a atenção, a gente falou hoje mais cedo aqui no jornal, que já chega a 200 os casos de coronavírus no país. 12 casos são de pessoas que estão no entorno do presidente da República, 6% do número de casos total do país. E aí a gente tem o presidente da República saindo no domingo, ontem, indo apertar a mão das pessoas, pegando o celular das pessoas e correndo o risco de fazer com que esses vírus se espalhem de maneira muito mais rápida e com que a gente enfrente não só os problemas de saúde pública, mas também os problemas na economia. Então é uma absoluta irresponsabilidade e a gente precisa parar de voltar atrás no tempo. O governo é hoje, a gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas? Então todo mundo é ruim, o judiciário é ruim, o Congresso é ruim, a mídia é ruim, só ele que não consegue. O povo brasileiro que faça concessões em relação à sua aposentadoria, pediu do povo brasileiro que faça concessões em relação aos seus direitos trabalhistas, está pedindo do povo brasileiro que ele aceite a ausência de uma proposta de uma agenda social. A gente diz para o povo brasileiro que a gente não tem dinheiro para dar uma condição de vida digna a idosos e deficientes miseráveis. Agora, com essa crise do coronavírus, a gente vai pedir para o trabalhador informal para ele ficar em casa sem receber. A gente vai pedir para o comerciante para ele aguentar as pontas no comércio sem vender. Vai pedir para os profissionais de saúde que enfrentem os desafios que estão por vir sem esmorecer. E em troca disso tudo que a gente está pedindo do povo brasileiro, a gente tem um presidente da República que não consegue se comportar como um verdadeiro líder de Estado. Então o que a gente está pedindo é só que o presidente governe com responsabilidade e não descumpra as orientações técnicas do seu ministro. O povo pode ir para as ruas desde que isso não signifique um risco para a saúde e para a economia da nação. A gente precisa ter responsabilidade com o outro e parar de ser egoísta.